noite, igreja. Graça e paz a todos. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra para o seu coração. Amém? O texto que eu vou estar lendo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar, eu vou estar lendo Lucas, capítulo 18, eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 8. Se você não trouxe, aqui no telão vai estar passando, você pode acompanhar também. Lucas 18, do 1 ao 8, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez eu quero entregar ao Senhor a tua igreja. Papai, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida. Assim, Senhor Jesus, como o Senhor falou ao meu coração através dessa palavra, eu te peço que o Senhor também fale ao coração dos teus filhos. Que o Senhor possa abrir a mente, que o Senhor possa abrir o entendimento, que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela possa penetrar, Papai, no coração dos Teus filhos, e que essa palavra possa gerar frutos, ó Deus, que os Teus filhos, ó Deus, eles possam realmente viver a Tua palavra, Papai, que eles possam sair daqui nessa noite, Senhor Jesus, pronto para viver segundo a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, o título que eu coloquei aqui para essa palavra é esse aqui que está aparecendo: Continue perseverando. Nós vivemos em um tempo, queridos, em que o mundo, as pessoas elas estão sendo imediatistas. As pessoas elas não querem esperar para nada. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para agora, tem que ser hoje, tem que ser do nosso jeito, no nosso tempo. Nós não queremos esperar. Nós queremos que os milagres sejam instantâneos. Nós buscamos por um milagre, mas nós não queremos esperar o tempo do milagre. Nós queremos que ele aconteça rápido. E Jesus, ele conta essa parábola para nos ensinar a importância da perseverança. A importância de nós sermos perseverantes em oração, de sermos perseverantes naquilo que nós desejamos e naquilo que nós buscamos. O Senhor, através dessa viúva aqui, através dessa parábola, Ele nos mostra que quando perseveramos, assim como foi na vida dessa viúva, quando nós também buscamos e perseveramos, nós alcançamos o nosso milagre. Porque quando nós perseveramos, nós estamos falando para Deus que nós temos fé e que nós acreditamos que Ele vai agir. Amém? Então, nessa noite eu quero falar sobre algumas lições que eu aprendi aqui nessa parábola. A primeira lição que eu aprendi é: seja persistente. Eu vou estar relendo aqui o versículo 3.
E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, ao juiz, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Todos nós sabemos que naquela época as viúvas, elas não tinham influência, elas não tinham poder, muitas vezes elas eram até desprezadas pela sociedade, porque elas eram sozinhas, elas não tinham marido. Mas essa viúva aqui, que Deus conta essa parábola, ela tem uma coisa que muito de nós precisamos buscar, que é a perseverança. Essa viúva, ela era uma mulher perseverante. Aqui no versículo que a gente acabou de ler, fala que ela ia àquele juiz continuamente, ou seja, todos os dias ela estava lá buscando para que ele ouvisse ela, para que ele julgasse a causa dela. A palavra não fala quanto tempo demorou para isso acontecer, mas ela fala que continuamente, todos os dias, durante um tempo, ela estava ali diante do juiz, buscando que ele julgasse a causa dela. Então, quantos nãos eu fico imaginando que aquela viúva ouviu daquele juiz? Quantas vezes ela foi lá pedir para ele julgar a causa dela, e ele disse não para ela. Só que os nãos que ela ouviu não parou ela. Ela não desistiu daquilo que ela queria. Ela não desistiu de buscar aquilo que realmente importava para ela. Pelo contrário, ela persistiu e ela perseverou até que o juiz foi e julgou a causa dela. E quantas vezes nós estamos buscando por algo? Quantas vezes nós começamos a orar por uma cura que nós precisamos? Quantas vezes nós começamos a orar por uma libertação ou pela salvação de alguém que nós conhecemos, só que nós paramos no meio do caminho? Nós não somos como essa viúva, nós não persistimos até o fim. Nós desistimos porque nós achamos que está demorando demais. E nós abrimos mão do nosso milagre. Porque quando nós paramos, nós abrimos mão do nosso milagre. Em Mateus, capítulo 7, o versículo 7 e 8 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Esse versículo, queridos, ele é muito claro. Deus, ele está aqui falando para nós: se você quer algo, se você precisa de algo, você só precisa buscar, você só precisa interceder, você só precisa bater para que a porta se abra na sua vida. Ou seja, seja persistente, não pare no meio do caminho, não desista porque apareceu alguns obstáculos ou porque está demorando para acontecer, mas continue batendo, continue perseverando em oração, que o milagre vai acontecer. O Senhor vem, como diz aqui o versículo, a porta vai se abrir. O que nós não podemos é desistir, o que nós não podemos é parar. E uma segunda coisa que eu quero falar, que eu aprendi aqui nesse texto, é: Deus é justo e Ele ouve o nosso clamor. Amém? Você acredita nisso? Deus é justo e ouve o nosso clamor. Eu vou estar aqui relendo o versículo 4 e 5, que diz assim: por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Então, como nós acabamos de ler, o juiz dessa parábola, ele era um juiz injusto. Ele era um juiz que ele não temia Deus, que ele não se importava com os homens, ou seja, ele não se importava com aquela viúva.
mas chegou um dia que ele julgou a causa dela. Só que ele não julgou a causa dela porque ele queria o bem dela. Ele julgou, como disse aqui, para que ela parasse de importuná-lo. E ao contrário desse juiz, queridos, nós temos um Deus que também é juiz, um Deus que julga as nossas causas, um Deus que tem prazer em nos abençoar. E ao contrário desse juiz injusto, o nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele tem prazer em ouvir o seu clamor e o meu clamor. Ele tem prazer em vir e operar o milagre nas nossas vidas. Quando nós estamos ali diante de Deus, buscando, orando, perseverando pelo nosso milagre, o Senhor, ele se agrada. Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. A palavra de Deus em Jeremias 29, no versículo 12, diz assim, olha o que Deus está falando, preste atenção. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Queridos, o próprio Deus, ele está falando que quando nós clamamos, que quando nós vamos até Ele, quando nós oramos, Ele nos ouve. Então por que você acha que Ele não está ouvindo você? Muitas vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo. A gente acha que Ele ouve o nosso irmão, o nosso vizinho, mas que Ele não nos ouve. Muitas vezes Deus, ele fica em silêncio. Só que o silêncio de Deus, como a gente tem aprendido, não significa a ausência dele. O silêncio de Deus significa que Ele está trabalhando em nosso favor. Então, o que nós precisamos fazer é continuar buscando, é continuar perseverando. E assim como aquela viúva, ela recebeu o que ela buscava diante daquele juiz. Eu tenho certeza que você nessa noite também vai receber o seu milagre. Amém? Então, queridos, não pare, acredite que o Senhor, ele está te ouvindo. Se você tem trazido aqui, esses objetos, fotografias, não pare, enquanto o seu milagre não se concretizar, continue trazendo, continue vindo aqui, recebendo uma oração dos pastores, recebendo uma intercessão, uma imposição de mãos, mas não desista no meio do caminho. Acredite que o Senhor, ele está com os ouvidos abertos e ele tem ouvido a sua oração. O Senhor, ele tem visto cada lágrima que tem caído do seu rosto. Ele tem visto o que você tem passado, o que você precisa, mas ele está trabalhando. E acredite que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? E uma terceira coisa que eu aprendo aqui. Deus, ele tem o tempo certo para agir. O versículo 8 diz assim: eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Amém? Deus, como eu disse aqui, Ele tem o tempo certo, Ele tem o momento certo e Ele tem o jeito certo dele agir. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é no nosso momento, mas é no tempo dele. Eu tenho certeza, eu creio que hoje é o dia de que muitas pessoas vão receber um milagre aqui nessa noite. Mas se você sair daqui e você não tiver recebido o seu milagre, se hoje não for o tempo que o Senhor preparou para você, não desista, queridos. Continue, persevere. E como o pastor Ney, ele sempre fala, a nossa ansiedade, ela não apressa o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. Deus sabe o tempo e o momento certo dele agir. Então, nós não precisamos ficar ansiosos, nós não precisamos ter pressa, porque o Senhor, ele sabe o momento certo. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Queridos,
a palavra de Deus, ela fala que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Então, se nós olharmos lá fora, para a natureza, para as árvores, a gente vai entender o tempo de Deus. Como que Deus, ele tem o tempo certo para tudo. As árvores, elas têm o tempo certo das folhas secarem e caírem. Elas têm o tempo certo das folhas brotarem. Elas têm o tempo certo de florir. Elas têm o tempo certo de dar frutos. Então, tudo é no seu devido tempo. Ou seja, Deus, ele é soberano. Deus, ele é sobre todas as coisas. E ele também tem o tempo certo para operar o milagre que você tanto tem buscado. Amém? Então, primeiro, nós começamos a orar. Nós começamos a clamar pelo nosso milagre. Depois o Senhor, ele vê que nós estamos buscando, ele vê a fé no nosso coração e ele começa a trabalhar na nossa vida. Porque, como eu disse, para a gente receber o nosso milagre, Deus também precisa trabalhar em nós. Porque tem muitas coisas que nós não estamos preparados para receber hoje. Tem muitas coisas que primeiro Deus, ele precisa trabalhar em nós, para depois ele realizar. Quantas vezes nós não buscamos um milagre, nós não buscamos por algo durante tanto tempo, e Deus, ele vem e opera o milagre. E quantas pessoas, a primeira coisa que faz é se afastar de Deus. Ela recebe o milagre, ela recebe aquilo que ela queria, e aí ela se esquece de Deus. Ela se afasta de Deus, ela se afasta da obra. Então, ela só queria o milagre, ela não queria Deus. Então, é por isso que o Senhor, ele trabalha na nossa vida, para que nós possamos receber o milagre que ele tem para nós. E depois que Deus trabalha em nós, ele vem ao nosso favor. E no tempo certo, ele opera o nosso milagre. Ele faz aquilo que nós estamos tanto buscando. E como eu disse que era uma pequena reflexão, eu quero estar falando para você aqui, para estar encerrando. Irmãos, ore. Ore todos os dias por aquilo que você necessita, por aquilo que você precisa. Persevere em oração. Não desista, não pare no primeiro obstáculo, não pare se você recebeu um não, não desanime se estiver demorando. Faça como essa viúva, continue perseverando todos os dias. Se coloque diante do Senhor todos os dias, se coloque ali aos pés dele. Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a minha oração, para ouvir a sua oração. E eu tenho certeza que o desejo do coração dele é realizar o milagre nas nossas vidas. Amém? Você recebe essa palavra? Então aplauda ao Senhor Jesus. Feche os teus olhos que eu quero estar orando por você. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais essa palavra, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, papai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, assim como essa viúva, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos perseverantes, ó Deus. Que nós possamos todos os dias, ó Pai, estar diante de Ti, buscando, Senhor, perseverando no nosso milagre, perseverando, Senhor Jesus, naquilo que nós precisamos, Pai. Para que o Senhor possa vir, para que o Senhor possa operar, Senhor Jesus, nas nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa estar ouvindo o clamor deles, aquilo que eles vieram buscar, papai amado. Que o Senhor possa achar graça, papai, e que o Senhor possa, ó Deus amado, concretizar, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor já preparou para eles no mundo espiritual, Pai. Que eles possam sair daqui nessa noite, papai amado, cheios da Tua presença e com o milagre que eles vieram receber nas mãos, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.